Teleaula Natal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuidade às nossas aulas de Geografia, tá certo? Eu me chamo Mariana Vasconcelos, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Natal. Tenho cabelos longos e castanhos, pele clara, olhos azuis e estou utilizando um óculos de grau, uma blusa de mangas longas pretas e uma calça preta. O meu sinal em libras, pessoal, é o meu dedo indicador direito, apontando para o meu olho direito, fazendo um curto e rápido movimento para cima e para baixo, como se estivesse realmente mostrando o meu olho, tá certo? Agora que vocês me conhecem melhor, vamos falar um pouco sobre a nossa aula de hoje, tá? Para a aula de hoje, nós trouxemos 35 slides, na verdade 34 slides, tá? Todos com a cor de fundo branca e letras pretas, numerados no canto superior direito. O primeiro slide, esse que vocês estão vendo aí na tela, traz ao topo o nome da Secretaria Municipal de Educação de Natal, logo abaixo a disciplina de Geografia e o tema da nossa aula de hoje. Olha só o tema da nossa aula de hoje: globalização e o fluxo de pessoas, os refugiados e a xenofobia. Pessoal, quando eu estou falando em fluxo, só para lembrar, é a circulação de pessoas no mundo, esse movimento de pessoas no mundo. Iremos falar um pouco sobre este tema hoje. E abaixo do nosso tema, nesse slide, nós temos o meu nome, Mariana Vasconcelos, e a colaboração, na elaboração desta aula da professora Laura Patrícia Meira Aires. Tá certo? Vamos começar a conversar? No slide 2 eu trago para vocês o que iremos aprender hoje, tá? Vamos retomar um pouco o conceito de globalização rapidamente e os seus impactos no mundo, né? Vamos aprender também os diversos tipos de deslocamento no mundo atual, a diferença entre os conceitos de refugiados, imigrantes e apátridas, e os principais fatores responsáveis pelo deslocamento forçado de pessoas no mundo, tá? Também iremos aprender o conceito de xenofobia. Pois bem, no slide 3 eu trago um esquema para vocês, são 5 balões, 5 círculos, onde ao centro nós temos o nome globalização e ele está ligado a outros 4 círculos, onde nós temos escrito capital, mercadoria, informação e pessoas. Professora, o que a senhora quer dizer com este esquema aqui? Eu quero lembrar vocês que estamos trabalhando essa temática da globalização, que é um processo, foi uma transformação recente que aconteceu na economia do mundo, que tem afetado diretamente a circulação do dinheiro, do capital financeiro, como mencionado pela professora Lidiane, da informação, das mercadorias, como foi mencionado pelos demais professores, Jane, João, E hoje iremos falar especificamente do fluxo, do movimento de pessoas no mundo, certo? Advindo justamente desse processo de globalização. No slide 4 eu começo a exemplificar para vocês que existem no mundo diversos tipos de deslocamento, tá? Existem deslocamentos espontâneos, deslocamentos que são voluntários, Por exemplo, aqui no slide 4, trago para vocês aqui um exemplo de mobilidade, deslocamento espontâneo, como por exemplo o turismo, os negócios. Olhem só as imagens que eu trouxe para vocês. À esquerda, eu trago, por exemplo, a fotografia da praia de Ponta Negra. Nós temos aí na orla, na areia da praia, as barracas, as barraquinhas de praia, ao fundo o Morro do Careca, que é uma duna que nós conhecemos, marcante aqui na nossa cidade. Lembrando que várias pessoas vêm espontaneamente visitar nossa cidade, elas se deslocam espontaneamente para o turismo, para o lazer. Outro exemplo dessa mobilidade espontânea está na imagem à direita, tá? Do nosso slide 4. Que é uma imagem de uma feira de negócios em São Paulo.
Lembrando que São Paulo é um grande centro, né, do país, onde há o turismo de negócios, certo? Então, essa mobilidade espontânea, seja para fechar negócios, ir a feiras, trabalho, enfim, turismo e outras possibilidades, é feito por vontade própria, né? Temos esse tipo de deslocamento no mundo atual. Um outro tipo de deslocamento que também ocorre sem ser forçado, né? Eu trago aqui no slide 5 o exemplo de migrações voluntárias. Professora, o que você quer dizer com migrações voluntárias? Eu quero mencionar justamente que as pessoas muitas vezes saem do seu país de origem para buscar melhores condições de vida, ou porque conseguiram um novo trabalho, ou uma mudança do local de trabalho. Enfim, elas não são forçadas a sair, não são obrigadas, mas elas saem voluntariamente em busca de melhores condições de vida. Então, eu trago para vocês, né, uma fotografia nesse slide do site Netmove, tá, onde há um grupo de brasileiros no exterior segurando as bandeiras, né, sorridentes, bandeiras do Brasil, certo? Demonstrando ali uma felicidade, né, nessa busca de uma vida melhor em outro local, no exterior, certo? Temos no slide 6, então, um outro tipo de migração, tá? Agora, esse aqui já não é mais voluntário, não é espontâneo, são as migrações forçadas. Elas ocorrem por questões políticas, sociais, guerras, desastres naturais, enfim, as pessoas são forçadas a sair do seu lugar de origem para um outro local. Este também é um tipo de deslocamento que nós temos no mundo atual. Inclusive, temos bastante, apesar de aqui no Brasil, né, não vivenciarmos tanto essa realidade, mas ela existe sim no mundo atual, como eu trago aqui no slide 6. Então, no slide 6 nós temos a imagem, né, de um homem observando vários carros queimados, uma fumaça, né, atrás da foto, no plano de fundo dessa fotografia que eu trago para vocês, que foi um momento onde um carro-bomba explodiu na cidade de Bagdá, certo? Então ele está ali observando, né? E devido a essas situações que acontecem no mundo ainda hoje, as pessoas são obrigadas a migrar para outros lugares, em busca de segurança, da sobrevivência, enfim, motivos relacionados realmente à necessidade, certo? Então, pessoal, de acordo com a ONU, né, como eu trago aqui no slide 7, cujo título é População em Movimento, de acordo com a ONU, não sei se vocês recordam, a ONU é a Organização das Nações Unidas, eu já mencionei esta organização na aula 7 de vocês. De acordo com esta organização, em 2017, cerca de 257,7 milhões de pessoas viviam em países diferentes dos países de nascimento, o que representava cerca de 3,4% da população mundial. A gente percebe que muita gente se desloca do seu país de origem, não é mesmo, pessoal? A partir desse dado, tá? Mas aí envolvem imigrantes, refugiados, é uma contabilidade geral que a ONU fez, né? De pessoas que vivem em países diferentes daquele país onde elas nasceram, tá? E então, no slide 8, eu trago um esquema para vocês, né? Que fala o seguinte, que o drama dos refugiados, esse termo drama dos refugiados está apontando para baixo, né? Hoje é a maior crise humanitária do século 21. Desde a Segunda Guerra, não tivemos uma crise humanitária tão grande quanto essa questão do drama dos refugiados, tá? Mas, professora, eu estou querendo entender, né? A senhora falou em refugiado, falou em imigrante, falou em apátrida, enfim, que termos são esses? Que conceitos são esses? É o que nós vamos enfatizar agora, a seguir, certo, pessoal? Pois bem, trago no slide 9 uma notícia do jornal Agora RN. O título da notícia diz: SENTAS, que quer dizer Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, assina termo para acolher refugiados
apátridas e imigrantes em Natal. Gente, eu pergunto a vocês, será que sem essa aula aqui, vocês conseguiriam dizer a diferença entre esses três conceitos? Pois é, esta notícia ela foi do dia 4 de julho e ao fundo da notícia a gente tem a fotografia aí de um canteiro de uma das avenidas da cidade de Natal. Ao fundo a gente pode ver carros se mobilizando, né? Movimentando nesse plano de fundo da fotografia, motos, né? Mostrando ali o movimento de carros. E no canteiro nós temos um grupo de venezuelanos, tá? Principalmente mulheres e crianças, neste canteiro, em uma situação de vulnerabilidade aqui na cidade, onde uma das pessoas segura um cartaz escrito: Bom dia, sou de Venezuela. Precisamos de minha ajuda. Deus nos proteja. Obrigado. Nós vemos também que os erros que estão, né, escritos nesta placa que essa pessoa venezuelana segura é mais uma das dificuldades que essas pessoas enfrentam ao ter que sair de seus países de origem para um outro país, a questão da língua, da comunicação. Tá certo, pessoal? Iremos falar então sobre esses conceitos. Será que você sabe a diferença entre imigrantes, refugiados e apátridas? Pergunto a vocês aqui no slide 10, trago uma interrogação bem grande, né? Já perguntei e pergunto novamente. Sabe a diferença? Ao final dessa aula você saberá. Pois bem, imigrantes, pessoal. Os imigrantes são aquelas pessoas que saem de seus países de origem com o objetivo de conseguir melhores condições de vida ou sobrevivência. Elas não são forçadas por algum grupo, por algum político, por algum aspecto social, elas não são obrigadas, tá? Elas saem com o objetivo, saem do seu país, vão para outro país, né? Se tornam imigrantes em outro país, tentando ter uma condição de vida melhor, certo? Por vontade própria, tá? E aí no slide 12 eu trago para vocês, né, um gráfico. Este gráfico, ele está presente no livro de vocês, o Araribá Mais Geografia, do 9º ano, na página 50. Caso vocês tenham alguma dificuldade de leitura do gráfico aqui, vocês podem buscar esse gráfico novamente no livro de vocês. E esse gráfico, ele menciona o seguinte, é um gráfico em barras, tá? Ele tem 20 barras representando o número de imigrantes em milhões de pessoas por países de origem no ano de 2017. Professora, traduza por favor este título. Tem 20 barras indicando a quantidade em milhões de imigrantes, né, por país que estão aí espalhados pelo mundo, tá? Então o gráfico da esquerda para a direita, ele vai decrescendo, indicando o país onde tem mais imigrantes espalhados pelo mundo para o 20º país, né, que tem mais imigrantes espalhados pelo mundo. Preciso colocar para vocês esses dados aqui, porque daqui a pouco eu vou falar sobre uma curiosidade, tá? O país, né, que emite, de onde a gente tem mais imigrantes no mundo, espalhados no mundo, é a Índia, pessoal, com um índice de 16,6 milhões, né, de imigrantes pelo mundo. A Índia vem seguida pelo México, com 13 milhões. A China, em torno de 10,5 milhões. Aliás, a Rússia, né, com 10,6 milhões, seguido da China com 10 milhões. Tá? Bangladesh vem com 7,5 milhões de pessoas que estão pelo mundo. Síria, Paquistão, Ucrânia, Filipinas, Reino Unido, Afeganistão, Polônia, Indonésia, Alemanha, Cazaquistão, Palestina, Romênia, Turquia, Egito e Itália. Professora, você fez questão de ler todos. Eu gostaria de lembrar que o gráfico decresce, né, na ordem que eu mencionei. Por quê? Porque eu gostaria de mostrar a vocês que no ranking dos 20 países que mais tem emissão de imigrantes, né, onde tem mais imigrantes espalhados no mundo, o Brasil ele não está neste ranking, tá? Iremos seguir para o slide 13, também com um gráfico similar, tá certo? Só que, ao invés de falar dos países que mais emitem imigrantes, são os países que mais recebem imigrantes
no mundo, certo, pessoal? São os principais destinos em milhões. E aí nós temos um gráfico em barras também, que decresce ou seja, ele diminui, né, da esquerda para a direita, onde nós temos aí uma diferença enorme entre o primeiro país, aí a barra do primeiro país, que são os Estados Unidos, em relação aos outros 19 países, tá? Nos Estados Unidos, né, é um dos principais, aliás, é o principal destino desses imigrantes no mundo. Em 2017, havia 49, quase 50 milhões, né, de imigrantes nos Estados Unidos, certo? Isso vem seguido da Arábia Saudita, com 12,2 milhões, e a Alemanha também com o mesmo valor, 12,2 milhões, Rússia, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, França, Canadá, Austrália, Espanha, Itália, Índia, Ucrânia, Turquia, África do Sul, Cazaquistão, Paquistão, Jordânia e Kuwait, tá? Gostaria também de mencionar que dentre esses 20 principais destinos, pessoal, o Brasil também não está dentro desse ranking dos 20, tá? Este gráfico vocês podem encontrar também no livro de vocês, tá? O Araribá Mais Geografia no ano, na página 51, caso vocês tenham dúvida, queiram olhar melhor. E eu gostaria de destacar justamente isso, os principais países envolvidos nesse drama da imigração no contexto global, aí eu falo no contexto global, né? São os países principalmente da Europa, da Ásia e da África. Tá? A gente percebe que praticamente não tem países da América, a não ser como destino aí os Estados Unidos, por exemplo, no segundo gráfico, certo? Então, esse movimento migratório, né, da imigração, mais especificamente, ele acontece mais nesses continentes que eu mencionei para vocês, tá? E os imigrantes, pessoal, no slide 14 eu trago para vocês uma fotografia que, como os imigrantes, né, eles saem de forma voluntária, como eu estava colocando para vocês no conceito, ao passar, né, ao tentar entrar em um outro território, passam justamente por uma área que se chama imigração. Então, eu trouxe no slide 14 uma fotografia para vocês aqui de uma área de imigração dos Estados Unidos, certo? É um aeroporto, a fotografia. Ao fundo você vê a fila, né, filas para que as pessoas venham até um balcão, que é no primeiro plano da foto, a gente pode ver um balcão onde há um fiscal observando, né, os dados ali, os documentos de uma pessoa que está ali apresentando, né, o seu visto, o seu passaporte, enfim. Todas as pessoas, seja para viagem, seja para estudos, trabalhos, enfim, passam por essas barreiras, né, de imigração que estão nas fronteiras. Por quê? Porque é naquele momento em que o fiscal vai saber se você vai entrar naquele território para estudar, para trabalhar, para lazer, né? Ele tem o interesse de ter esse controle, né, sobre quem entra e quem sai ali do seu território, do território daquele país, tá certo? Então, no slide 15, eu já venho falar de um outro conceito, de refugiados, tá, pessoal? Refugiados são pessoas que se encontram fora do seu país de origem por terem sido forçadas a migrar. Já não é mais uma coisa voluntária, um movimento voluntário, né? Elas foram forçadas. Por quais motivos uma pessoa seria forçada a migrar? Temos vários, gente. Motivos de etnia, raça, religião, política, né? Guerras causadas por causa desses motivos, fome, desastres naturais, motivos de nacionalidade, enfim, são vários, né? Essas pessoas se sentem perseguidas, elas se sentem ameaçadas e são forçadas a sair do seu lugar de origem, certo? Então, os refugiados, né, como eu trago no slide 16 para vocês, eles se dividem principalmente em 3 perfis, tá? De uma maneira geral, existem aquelas pessoas que cruzaram fronteiras internacionais, elas somam um total de 22,5 milhões, certo? De pessoas que saíram ali do seu país, cruzaram a fronteira internacional. Tem os deslocados dentro dos seus próprios países, aquelas pessoas que tiveram que sair da sua cidade, do seu estado e migrar para um outro local dentro do seu próprio país, que é um número, né, quase o dobro
do número anteriormente mencionado, são 40,3 milhões de pessoas deslocadas dentro do seu próprio país, e temos também aqueles que solicitaram, pediram asilo político por algum motivo, né, em outro país, que são 2,8 milhões de pessoas, tá? Do total, desse total de refugiados aqui, dá em torno de 60 milhões e meio, 65 milhões de refugiados, mas que cruzaram as fronteiras internacionais foram apenas não é um número bastante, né, significativo, foram 22,5 milhões de pessoas. Certo, pessoal? Vamos lá. No slide 17, trago para vocês um gráfico que justamente fala nesse valor dos 22,5 milhões de refugiados pelo mundo, tá? O título do gráfico é Refugiados, do período de 2000 a 2016. Este gráfico é um gráfico em linha, tá? Onde, na barra vertical, ao lado esquerdo, nós temos o número de pessoas em milhões, e na barra horizontal, né, nós temos os anos, tá? De 2000 a 2016. Ao centro do gráfico temos uma linha vermelha que vai indicando justamente a quantidade de refugiados no mundo por ano, certo? Então, no ano de, vamos fazer uma leitura, né, melhor aqui desse gráfico. No ano de 2000, tínhamos praticamente 15,5 milhões de refugiados no mundo, certo, pessoal? Houve uma tendência de 2000 até 2005 de queda, tá? Em 2005, o número de refugiados era em torno de 13 milhões, né? E aí, a partir de 2005, esse gráfico, essa linha, ela ascende, ela sobe, né? Até o ano de 2016. Passa por algumas oscilações, mas a tendência geral ela é de subida. Então, de 2005 a 2016, a gente percebe que sobe de 13 milhões de pessoas para em torno de 22,5 milhões de pessoas refugiadas no ano de 2016. Então, pessoal, só para a gente fazer uma leitura geral aqui, retomar, do ano de 2000 para o ano de 2016, houve, né, um aumento enorme da quantidade de refugiados no mundo, certo? Passando justamente de 15 milhões e meio para 22 milhões e meio em 2016, tá? Esse gráfico também está na página 50 do livro de vocês. No slide 18, eu trago algumas das causas, né? Já foi mencionados aqui alguns motivos, então eu trago aqui, por exemplo, a Guerra Civil da Síria, que foi uma das causas mais recentes aqui, que gerou um grande fluxo de refugiados no mundo, né? Então, no slide 18, eu menciono para vocês que desde 2011, a guerra, né, foi responsável por mais de 500 mil mortes, que tornaram o local de origem da maior parte dos refugiados a Síria, certo? Cerca de 5,5 milhões de refugiados, além de 6,3 milhões de deslocados dentro do próprio território. Então, foi um conflito que tem gerado, né, muitos deslocamentos, certo? Forçados, no caso. E no slide 19, eu trago para vocês, né, só para ilustrar uma fotografia justamente de um bote, esses refugiados tentando sair, né, do território sírio e ir para a Europa a partir do mar Mediterrâneo. Então, é uma fotografia, né, onde a gente vê ao fundo o mar Mediterrâneo, as águas do mar Mediterrâneo, e um bote ao centro, superlotado de pessoas, um bote branco com pessoas com colete salva-vidas, né, tentando atravessar aí o mar Mediterrâneo, passando por todas as dificuldades de frio, más condições de alimentação, enfim, né, e os riscos também de naufrágio, né, que vários aconteceram e foram noticiados também aí recentemente, certo? Outro motivo, pessoal, de deslocamento forçado, ainda hoje, a fome. Eu trago para vocês aqui no slide 20, né, uma notícia, cuja fonte é o site Terra, tá? Essa notícia foi de 11 de setembro de 2018, certo? E diz o seguinte: fome no mundo aumenta e atinge 821 milhões, diz ONU. Olhem só, em pleno 2018, né? E aí continua.
A desnutrição afeta 22% das crianças menores de 5 anos, certo? Pessoal, esse é um dado muito triste, né? É recente e muito triste, e tem apontado o crescimento da fome no mundo em pleno século XXI. Né? Enquanto a tendência há 10 anos atrás era de diminuição, hoje nós temos uma tendência de subida, de aumento da fome no mundo. Tá? Imaginem como vai ficar então, né, essa situação da fome pós-pandemia. Né? É uma situação para discutirmos depois. A data, né, dessa publicação foi de 11 de setembro de 2018, e nós temos uma fotografia aqui, né, uma imagem nesta notícia, onde tem uma área, né, percebe-se que é um terreno, uma região muito árida, né, o chão ele é bem árido, e tem pessoas coletando gravetos no chão, pessoas em condições muito pobres, são pessoas negras, porque a foto ela retrata, né, uma região da África, e são pessoas negras, e no plano, né, de frente aqui, logo aqui a principal imagem, né, o principal elemento da foto é um menino, né, uma criança negra sem roupas, com uma vasilha na mão, né, um recipiente em uma das mãos, e com a outra coletando gravetos no chão, tá, pessoal? Percebe-se ao fundo que as outras pessoas também estão coletando esses gravetos e também estão em condições muito precárias, certo? Então a fome ainda é um problema no mundo, né? Como eu trago aqui no slide 21 para vocês, um mapa. Esse mapa é o Índice Global da Fome em 2018, tá? Ele é um mapa mundi, traz todos os continentes que estão coloridos de acordo, né, com esse índice da fome, tá? Se estiver na cor, os países que estão na cor vermelho são aqueles que têm, né, essa situação da fome como extremamente alarmante. Na cor laranja, um laranja mais escuro, né, alarmante. Se estiver na cor laranja claro, grave. Na cor verde claro, moderado. Na cor verde escuro, o índice global da fome é baixo, né? Numa cor marrom, dados insuficientes, mas há uma preocupação significativa com esses países, na cor marrom. Na cor cinza, não há dados suficientes, né? São dados insuficientes. E na cor branca, o índice não é calculado simplesmente porque praticamente não há fome, né? Não ainda existe fome nessas regiões em branco, certo? Logo em destaque nesse mapa, pessoal, percebemos que principalmente a América do Norte, Europa e Austrália são os países onde esse índice não é calculado, tá? Onde não há, né, não passa de 5% da população, a população subnutrida de um país. Entra nesse mapa quem tem 5% da população subnutrida, certo? Quase, né, várias áreas do planeta, a maior parte do planeta está na cor verde escuro, tá? Os principais, os maiores países, como China, Rússia, o Brasil, né, estão na cor verde escuro, que há um baixo índice de fome, mas estão no mapa da fome, tá? Na América Latina, toda a América Latina, com exceção da Guiana Francesa, né, está dentro do mapa da fome, certo? Mas a maioria com esse índice baixo, exceto a Guatemala, ali coladinha no México, né, que tem um índice de fome grave, e o Haiti, tá, pessoal? Uma ilhazinha ali, quase não dá para ver, mas que está em vermelho, onde o dado é extremamente alarmante da fome. Não sei se vocês se lembram do terremoto que aconteceu no Haiti, e foi um grande desastre, né, e desestruturou totalmente ali o país. Então a fome ela é muito grande ali no Haiti. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse mapa é que as regiões onde a gente tem, né, de grave a extremamente grave, as cores no mapa são principalmente o sudoeste asiático, né, onde a gente vê a Índia, Bangladesh, Afeganistão, Paquistão e principalmente a África, gente. A África, né, o continente africano, é o continente onde a gente percebe que o índice da fome ele é mais alto, né? Claramente a gente percebe isso por estar quase todo na coloração grave ou alarmante, ou ao centro, né, com extremamente alarmante, certo? Então a África ela ainda passa muito essa situação da fome,
sabemos, né, já vimos isso em várias aulas, em vários anos que nós estudamos essa situação da fome da África, e que essa situação, ela principalmente advém de uma exclusão, né, da África desse processo econômico e de globalização, que foi uma consequência do imperialismo europeu, ainda na África. Não sei se vocês se lembram, mas houve um momento em que a África ela foi dividida, né, foi dominada pelos países europeus, exploradas, e isso gerou muitos conflitos, né, na África, conflitos econômicos, sociais, políticos e guerras também, certo? Então, podemos ver de uma maneira geral que quase todo mundo tem algum índice aí de fome, tá? E outro motivo, pessoal, de deslocamento forçado, a perseguição política e as guerras civis na África. Acabei de mencionar a problemática do imperialismo, né, na África, que causou diversos conflitos, né, entre etnias africanas, mas esses conflitos também ocorrem muito em outros lugares do mundo, principalmente no Oriente Médio também, ainda hoje, tá? E aí eu trouxe para ilustrar essa questão das guerras civis na África, uma imagem, né? São duas crianças africanas utilizando muletas, né? Porque estão, né, mutiladas, aí estão com uma está com a perna amputada, né? E a outra com um equipamento aí nas pernas, como se fosse para se manter em pé, que isso são consequências das guerras, né? Dos bombardeios, das minas, ainda existem muitas minas espalhadas em regiões da África, então isso causa mutilações, isso causa consequências à população africana, como eu mostro aqui no slide 22, certo? Então, pessoal, quais são os principais países que recebem refugiados? Trago aqui no slide 23 para vocês, né, alguns dados sobre esses países que mais recebem refugiados. Apesar da grande repercussão na mídia, gente, da crise dos refugiados, né, principalmente de 2014 para cá, foi muito evidenciada essa questão do refugiado, do imigrante na Europa. Apesar disso, 84% do total estão localizados em países pobres ou em desenvolvimento, certo? Poucos são os que, em relação a essa amostra total, né, ao total, poucos são os que tentaram adentrar a Europa. 84% estão localizados em países pobres ou em desenvolvimento. A maioria, como eu mencionei para vocês, devido aos conflitos que ainda ocorrem hoje, estão no Oriente Médio e na África, tá? E a Turquia é o país que mais recebe refugiados no mundo, com 2,9 milhões de refugiados, seguidas do Paquistão, que tem 1,4 milhão de refugiados, e o Líbano, que tem 1 milhão, e o Irã, com 979,4 mil, tá? Pessoas refugiadas. Esses são os países que mais recebem refugiados. Por quê? Porque os conflitos que acontecem no Oriente Médio, na África, as pessoas acabam se deslocando, mas a maior parte delas se deslocam para os países vizinhos, para países próximos, isso por uma questão geográfica mesmo, né? O país ali vizinho, então ele vai e migra para aquele país vizinho, a maior parte deles, né? Por essa questão logística, tá, pessoal? E no slide 24, eu falando dessa questão da quantidade de refugiados, né, e países que recebem refugiados, eu trago para vocês um exemplo de campos de refugiados na África, que é o de Bidi, na Uganda, tá? Esse campo de refugiados, ele recebeu mais de 250 mil pessoas que vieram do Sudão do Sul, dos conflitos, né, lá do Sudão do Sul. Então, trago duas imagens aqui no slide 24, onde a da esquerda são 4 pessoas, né, sentadas, e ao fundo há justamente, né, uma lona, né, uma lona de uma barraca, onde há um símbolo, que é o símbolo da Agência da ONU para Refugiados, certo? Essas 4 pessoas, a gente percebe, são pessoas negras, né, é o campo de refugiados da África, esse aqui que eu estou mencionando para vocês. Uma mãe com 3 crianças, né? Uma das crianças está até no colo desta mãe, e a gente vê que as condições são muito precárias, né? Esses alojamentos, muitos deles são feitos de lonas, né? E com a ajuda dessas agências internacionais, tá?
E na imagem da direita é uma fotografia mais ampla, né, desse campo de refugiados. A gente vê uma estrada de barro, né, uma estrada carroçável, pessoas ali na rua, e vemos que justamente os pontinhos assim que indicam esses alojamentos em lona na cor branca, tá? Então são condições muito precárias que essas pessoas vivem, certo? Temos também um outro exemplo de campo de refugiados, tá? No slide 25, que esse campo de refugiados de Zaatari. Ele é localizado na Jordânia, certo? É um campo de refugiados do Oriente Médio, um dos maiores do mundo também, pessoal, que também recebe justamente essas pessoas, né, que vêm deslocadas desses conflitos que acontecem ali no Oriente Médio. Este campo de refugiados especificamente recebe muita ajuda do Japão, tá? E no slide 26 eu trago para vocês aqui um questionamento: como fica o Brasil, professora, nesse contexto, né? Pois bem, vimos nos dois gráficos que eu mencionei para vocês no início da aula, né, que o Brasil ele não está no ranking dos 20 países que mais emitem, né, de maior origem dos imigrantes no mundo, e nem é um dos 20 maiores destinos, né? Como fica o Brasil nesse contexto? Existe sim imigração no Brasil, no contexto global. Isto não afeta tanto nessa dinâmica global, mas internamente nós temos sim fluxos, né, que nós vamos ver adiante, certo? O Brasil, no slide 27, o Brasil, nós estamos vendo que uma notícia que informa o seguinte: o Brasil torna-se o país com o maior número de refugiados venezuelanos conhecidos na América Latina, tá? Sabemos que recentemente temos uma crise na América Latina, a maior crise de refugiados, né, de fluxo, deslocamento de pessoas tem sido da Venezuela recentemente, por questões políticas que afetaram, né, as questões sociais, que são advindas justamente de quê? Né? Dos embargos que a Venezuela vem sofrendo e sanções, né? Então, o país ele tem empobrecido, as pessoas têm fugido, né, praticamente dentro deste território venezuelano e imigrando aqui para o Brasil, tá? Então, a fotografia, nós temos neste slide uma fotografia de uma família venezuelana. São 5 pessoas, né? Os pais com 3 filhos, certo, pessoal? E em Natal, no slide 28, nós temos, né, um exemplo aqui, que é justamente a fotografia, a notícia que eu trouxe do Agora RN no início da aula, né, aquela que eu mencionei, os venezuelanos no canteiro, né, da cidade de Natal, e eu vou ler um pedaço desta notícia para vocês, certo? Para a gente saber como é que estamos aqui, como é que o Rio Grande do Norte e a nossa cidade está nesse contexto da imigração venezuelana, principalmente aqui na nossa cidade, tá? Vamos iniciar a leitura aqui no slide 29. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social vai contribuir com o acolhimento dos refugiados que se encontram em Natal. Para viabilizar a implantação do Centro de Acolhida e Referência, a Prefeitura passou a ser signatária de um termo de cooperação técnica entre as SENTAS, como eu mencionei, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, e o Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes, SERAM. Então, o termo foi assinado entre o Estado e o município, né, para ajudar com essa população refugiada. Continuando, o Centro de Acolhida fará o acolhimento temporário dos refugiados, apátridas e imigrantes que estejam em vulnerabilidade social, certo? E segundo o presidente deste centro, Thales Egídio, em pesquisa recente, foi diagnosticado que o Rio Grande do Norte tem 225 refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade social, estando 97 deles, em sua maioria venezuelanos indígenas da etnia Varau, em Natal e Parnamirim. Então, 97 desses imigrantes, né, dos 225 que estão no estado do Rio Grande do Norte, estão situados em Natal ou em Parnamirim, certo? Acho que foi comum a gente ver, né, em alguns momentos, os venezuelanos em alguns canteiros da cidade, e agora eles estão sendo acolhidos por esses centros, né, a partir de políticas do estado e do município, certo, pessoal?
Pois bem, apátridas, tá? No slide 31 trago para vocês o conceito de apátridas. São aquelas pessoas que não são cidadãos de qualquer estado. Apátridas, sem pátrias. Crianças que vão atravessar fronteiras com seus pais e acabam se tornando órfãos, perdem os pais ou nascem, né, no meio desse processo e lhes é negado o registro civil, tá? Então, elas não têm nenhum registro, não têm nenhuma documentação. Normalmente isso ocorre, pessoal, devido a conflitos de legislação, né, entre os países onde elas nascem, que não aceitam registrá-las, né? Elas encontram-se, então, em situação de vulnerabilidade e constante perigo. Muitas vezes se tornam adultos e, na maior parte das vezes, idosos, morrem e não conseguem um registro, né, civil em nenhum lugar do mundo, certo? Então, trago para vocês, no slide 32, o exemplo da Marra Mamo. Ela é ativista pela causa dos apátridas, tá? Trouxe uma fotografia de rosto dela. Ela é uma moça, né, de pele clara, cabelos curtos, está usando uma roupa preta e uma bandeira do Brasil no pescoço, porque ela conseguiu esse registro, né, em 2018, aqui no Brasil. Ela conseguiu se tornar uma cidadã brasileira, certo? Eu trouxe um trecho dessa notícia que fala sobre a história da Marra Mamo, que ela nasceu no Líbano, né, em 1988. E os pais dela, eles são sírios, tá? Marra nunca ganhou uma cidadania devido a uma série de restrições legais no registro civil e na nacionalidade dos países nos quais ela tem laços. O pai dela é cristão, a mãe é muçulmana e, à época, os países não aceitaram registrar, né, o fruto, a criança, que era fruto desse casamento entre um cristão e uma muçulmana, certo? Então, ela ficou sem registro até os seus 30 anos, né, quando ela conseguiu no Brasil o registro. E, pessoal, por fim, o último conceito que nós vamos falar hoje aqui, né, no slide 33, eu trago para vocês o conceito de xenofobia. Professora, o que será que é xenofobia, né? Esse nome, xenofobia. Pois bem, temos ouvido bastante falar sobre ele recentemente, tá? Xenofobia é um sentimento de aversão a povos estrangeiros, alimentado por questões religiosas, culturais ou até mesmo sociais e econômicas. Muitas vezes esse sentimento está ligado a preconceitos e a ideologias racistas, tá? Trouxe uma charge ao lado direito desse slide 33, tá? O título, essa charge é do Gilmar e o título dela é Imigração na Europa. Nós temos do lado esquerdo um navio com o símbolo da União Europeia ao mar, né? Temos ali esse navio ao mar, de perfil, e um braço, né? Um braço com um terno e uma gravata, segurando uma espada, né? Onde a ponta dessa espada aponta justamente para imigrantes que estão caindo ao mar a partir de uma tábua, certo? De uma tábua deste navio. Isso mostra o que? Essa rejeição da Europa, né, aos imigrantes. O sentimento de xenofobia que a Europa tem em relação a alguns países da Europa, principalmente, mais enfaticamente, né, alguns países, em relação à imigração, certo? Principalmente a imigração ilegal e aos refugiados, tá? Outra situação de xenofobia que eu preciso mencionar para vocês é a que a China tem vivenciado recentemente, devido ao vírus, né, ter sido o vírus do coronavírus, ter sido, né, se expandido a partir desse país, né? Então está havendo um sentimento mundial de xenofobia em relação aos chineses, né, e ao país propriamente dito, tá? Isso também é xenofobia, um sentimento de aversão a povos estrangeiros. E se lembre que isso muitas vezes está ligado aos nossos próprios preconceitos, né? Preconceito quer dizer desconhecimento, né, do outro. Então, aos nossos próprios preconceitos. Então, precisamos revisar nessas questões, rever, né, o nosso olhar sobre essa questão das migrações e dos deslocamentos no mundo, tá? Porque a maior parte dessas pessoas que se deslocam, elas se deslocam de forma forçada, né? Como nós colocamos aqui para vocês. Não foi por escolha, não foi meramente por vontade, mas de forma forçada. E por isso as agências internacionais e as organizações internacionais buscam, né, tentar mediar este problema no mundo. Certo, pessoal?
Espero que a aula tenha sido boa. Agradeço demais a atenção, né? Obrigada e bons estudos.